Boa noite. Boa noite. No 10º dia da guerra, a Ucrânia acusa a Rússia de descumprir o cessar-fogo. A trégua tinha sido anunciada pelos próprios russos para permitir a retirada dos moradores de 2 cidades. Mas autoridades ucranianas afirmam que o bombardeio na região não foi interrompido. A Rússia apresenta uma versão diferente e alega que nacionalistas ucranianos impediram a saída dos civis. As negociações vão ser retomadas na segunda-feira. Ataques aéreos em diversas cidades aumentam o drama da população. E a ONU estima que o número de refugiados passe de 1,5 milhão até amanhã. Vamos perceber a quantidade de seres humanos fugindo por uma ponte completamente quebrada, com um carro virado na ponte. Um cenário apocalíptico. O presidente russo Vladimir Putin sobe o tom e afirma que as sanções impostas pelo Ocidente equivalem a uma declaração de guerra. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pede que os Estados Unidos parem de importar petróleo da Rússia e ajudem a Ucrânia a conseguir aviões de combate. Em diferentes partes do mundo, manifestantes protestam contra a guerra promovida por Vladimir Putin. E aqui no Brasil, o deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, vai ser investigado pelos comentários machistas sobre as mulheres ucranianas. A partir de agora, no Jornal Nacional. Fracassou o cessar-fogo combinado para a retirada de mais de 200 mil civis de 2 cidades no sudeste da Ucrânia neste sábado. O governo ucraniano acusou as tropas russas de não pararem os ataques na região do corredor humanitário. A Rússia negou. As informações com os enviados especiais à Polônia, Rodrigo Carvalho, Rossalinas e Hernani Lemos. A Rússia tinha anunciado um cessar-fogo temporário de 5 horas para idosos, mulheres e crianças poderem ir embora de 2 cidades do sudeste da Ucrânia, Volnovakha e Mariupol. As pessoas sairiam por esse corredor humanitário, um trajeto combinado entre russos e ucranianos. Em Volnovakha, alguns grupos até conseguiram sair, 400 pessoas ao todo. Um deputado descreve o cenário da cidade como terra arrasada, com corpos no chão e abrigos antiaéreos sem comida. Daí a importância de levar embora o máximo de pessoas de lá. Mas o governo da Ucrânia disse que as tropas russas quebraram o acordo. A vice-primeira-ministra ucraniana, Irina Vereshchuk, falou que às 11h45 da manhã, no horário local, menos de 3 horas depois do acordo entrar em vigor, a Rússia começou a bombardear a cidade usando artilharia pesada. A prefeitura da outra cidade do acordo, Mariupol, chegou a organizar 50 ônibus para tirar os moradores, mas logo suspendeu o plano. Num comunicado, autoridades locais pediram aos moradores que voltassem aos abrigos subterrâneos da cidade. Mariupol está sem água, sem luz e sem aquecimento. É inverno na Europa. O Ministério da Defesa russo disse que abriu sim corredores humanitários na manhã desse sábado, mas que nacionalistas ucranianos teriam impedido a saída de civis. A retirada de moradores das 2 cidades vai ficar para outro dia. O plano era retirar 200 mil pessoas hoje. Enquanto isso, em outras regiões do país, mais ataques. Na cidade de Bilatskeva, a 85 quilômetros da capital Kiev, o ataque aéreo tinha acabado de acontecer quando os bombeiros chegaram. O vídeo divulgado pela Polícia Nacional Ucraniana mostra alguns prédios destruídos. Em outro lugar, nos arredores de Kiev, a vila de Bishiv, moradores se reuniram para juntar os cacos. Um ataque russo matou uma pessoa, feriu 4 e destruiu um centro cultural. Sergei, morador da área, disse: "É como na Síria, sempre acompanhei as notícias de lá, assisti a tudo. Nunca pensei que os russos viriam até aqui. É uma tristeza, mas os ucranianos vão estar sempre fortes. Glória à Ucrânia." Em Kherson, cidade portuária tomada pelos russos na última quinta-feira, moradores foram para a rua protestar contra a invasão. Eram 2.000 pessoas cantando o hino nacional e gritando frases como "os russos vão para casa" e "Kherson é a Ucrânia". Esse foi o primeiro grande centro urbano a cair nas mãos das tropas da Rússia. Também nesse sábado, o Ministério da Defesa russo divulgou um vídeo de helicópteros disparando contra alvos ucranianos, num local não identificado. Na cidade de Irpin, uma equipe de TV turca capturou uma explosão forte.
A coluna de fumaça era imensa. O motorista do carro da frente ficou desnorteado. Em Kharkiv, segunda maior cidade do país, as Forças Armadas da Ucrânia disseram ter apreendido tanques e outros veículos blindados da Rússia. Nos arredores de Chernihiv, no norte do país, uma das casas pegando fogo depois de um ataque russo era dessa mulher. Meus 4 cachorros morreram queimados. Tudo estava queimando ao nosso redor. Ficamos sem nada. O que os russos estão fazendo? Outra casa era dessa senhora, que ali mesmo, vendo tudo arder, botou para fora a raiva que sente de Vladimir Putin. O que você fez com a minha casa e com o meu país, seu fascista? Como que o mundo inteiro não consegue parar esse homem? A guerra na Ucrânia já dura 10 dias e, sem qualquer sinal de que vai acabar logo, continua expulsando milhares de pessoas para países aqui do leste europeu. A ONU afirmou hoje que o número de refugiados pode chegar a 1,5 milhão nesse domingo. Já é fato. O mundo não viu uma crise de refugiados tão rápida assim desde a Segunda Guerra Mundial. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que tem certeza que em breve vai poder dizer ao povo ucraniano: volte, volte da Polônia, Romênia, Eslováquia e de outros países amigos. Volte porque não há mais ameaça. Estamos pensando no futuro de todos os ucranianos quando a guerra acabar, em como reviver nossas cidades, como restaurar a economia. Mas a realidade está muito longe disso. O número atual de refugiados, 1.300.000, representa 3% da população do país. Ainda tem muita gente querendo sair da Ucrânia. A estação de trem da cidade de Lviv, caminho para quem quer ir para a Polônia, está abarrotada. Uma terceira rodada de negociações foi marcada para a próxima segunda-feira. Nesse 10º dia de guerra, o jornalista Gabriel Chain acompanhou a fuga de moradores de uma cidade próxima à capital, Kiev. Hoje o meu produtor local ele me ligou bem cedo falando: olha, está tendo um avanço russo numa cidade que chama Irpin. Eu estive nessa região, que era até o aeroporto de Rostomel, onde estão acontecendo as maiores batalhas agora nos arredores da capital da Ucrânia. É uma estrada deserta, com muitas barricadas, tanques ucranianos por diversas partes, escondidos em algumas localidades estratégicas. Bem antes de Irpin, quando a gente estava numa rua deserta, numa estrada, na verdade, eu já comecei a presenciar e filmar muitos e muitos refugiados andando na beira da estrada, indo na direção contrária da que eu estava indo. Quando eu cheguei próximo, eu pude perceber a quantidade de seres humanos fugindo por uma ponte completamente quebrada, com um carro virado na ponte. Um cenário apocalíptico. Assim, quando eu cheguei, eu fiquei alguns minutos olhando para aquilo, sem acreditar realmente que aquilo estava acontecendo no ano de 2022. Idosos, crianças, famílias inteiras fugindo por essa ponte. Vários bombardeios, tanto da Ucrânia mandando para a parte dos russos, quanto os russos enviando para a Ucrânia. Então isso fez com que os civis eles ficassem mais desesperados em relação à fuga. Dava para escutar barulho de tiro, de bomba, acontecendo a 1 quilômetro de distância. E nesse momento, enquanto os confrontos aconteciam, os civis eram evacuados. Inclusive essa ponte foi destruída pelos ucranianos. Os ucranianos, por uma tática militar, eles destruíram várias pontes que conectam a Kiev, para que isso impeça um possível avanço russo em direção à capital. Vários soldados ucranianos eles iam de carro, pegavam esses civis, porque muitos desses civis são idosos, sem poder se locomover de forma rápida. Então eles pegavam esses civis e traziam até antes da parte quebrada da ponte. Então os civis desciam pela lateral da ponte e atravessavam o rio. O que me impressiona é isso, é a fragilidade dos civis em relação à guerra. Eles tendo que entrar nessa fuga desesperada para não morrer.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reuniu virtualmente com congressistas americanos e pediu mais apoio dos Estados Unidos. Já o secretário de Estado americano, Antony Blinken, se encontrou com o ministro do Exterior ucraniano durante uma visita à fronteira do país com a Polônia. O secretário de Estado americano atravessou um posto de fronteira da Polônia com a Ucrânia para se encontrar com o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba. Antony Blinken disse que a pressão sobre o presidente russo, Vladimir Putin, e o envio de armas para o governo ucraniano vão aumentar até que a guerra acabe. O mundo inteiro está com a Ucrânia e disse que os Estados Unidos ficarão ao lado do país o tempo que for necessário e que os ucranianos vão vencer. Kuleba afirmou que a Ucrânia vai sim vencer a guerra, mas o preço em vidas humanas pode ser muito alto. A Ucrânia precisa de mais sistemas de defesa para lutar nessa guerra. Precisamos de aviões. Se perdermos nosso espaço aéreo para os russos, vai haver mais sangue de civis derramado no chão. Much more blood on the ground. Ele acrescentou que é uma questão de tempo até a OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, aceitar a criação de uma zona de exclusão aérea sobre o território ucraniano. Blinken foi ver de perto o drama dos ucranianos que chegam à Polônia. Essa refugiada conta que ouviu as sirenes, teve que passar a noite no porão, mas que o povo continua lutando. O secretário de Estado respondeu que a resistência da Ucrânia é uma inspiração para o mundo inteiro. Estamos unidos contra a agressão russa. Não são apenas palavras. Estamos agindo para apoiar os ucranianos e punir os russos para que as pessoas possam voltar para casa. Mais cedo, em Varsóvia, Blinken se encontrou com o ministro das Relações Exteriores da Polônia e disse que os dois países estão mais unidos do que nunca num momento em que a liberdade, a democracia, a paz e a segurança estão diante da maior ameaça desde a Segunda Guerra Mundial. A Polônia é uma aliada estratégica na guerra e o país que recebe mais refugiados da Ucrânia. O presidente Joe Biden enviou tropas americanas para lá e pediu ao Congresso para aprovar um pacote de quase 3 bilhões de dólares em ajuda humanitária. Em Washington, deputados e senadores americanos conversaram por videoconferência com o presidente da Ucrânia. Volodymyr Zelensky voltou a pedir a criação de uma zona de exclusão aérea para deter o avanço das forças russas, além do envio de mais aviões militares e a suspensão das importações americanas de petróleo da Rússia, uma proposta que a Casa Branca analisa diante da pressão feita por congressistas. Nos próximos dias, o Congresso americano deve aprovar o envio de 10 bilhões de dólares para a Ucrânia. O Departamento de Estado americano divulgou um comunicado urgente dizendo que os americanos que vivem na Rússia devem deixar o país imediatamente. O documento alerta que eles podem ser perseguidos arbitrariamente pelas forças de segurança russas. Avisa que os voos estão limitados e que a embaixada não pode ajudar todo mundo. O presidente russo Vladimir Putin disse hoje que as sanções impostas pelos países do Ocidente equivalem a uma declaração de guerra. No dia a dia, os russos sofrem cada vez mais com a debandada das empresas estrangeiras. Sábado para encher as sacolas e sair o quanto antes das lojas. Em breve, o estoque vai acabar. Hoje, a marca de roupas Zara anunciou o fim das atividades na Rússia. A gigante sul-coreana da área de tecnologia Samsung também. Outra empresa a deixar o país em retaliação à guerra na Ucrânia vem do setor financeiro, a PayPal. A lista aumenta a cada dia e perturba um povo que abraçou forte o capitalismo nas últimas 3 décadas, desde o fim da União Soviética. Por sinal, essas sanções impostas à Rússia são equivalentes a uma declaração de guerra. Mas, graças a Deus, a gente ainda não chegou lá, disse Vladimir Putin. O presidente russo falava com um grupo de aeromoças da maior companhia aérea do país, a Aeroflot. Hoje, todos os voos dessa empresa e de outras 2 subsidiárias foram suspensos por tempo indeterminado.
Na TV oficial russa, as aeromoças eram só compreensão com Putin. Nós apoiamos todas as suas ações, mas a operação especial não poderia ter sido evitada, perguntou uma delas, usando o termo escolhido por Putin, que proibiu a palavra guerra. Putin deixou entender que não, porque nas palavras dele, os ucranianos estavam atirando nos russos da região de Donbass como se fossem cachorros vira-latas. Em meio às novas leis de controle à imprensa aprovadas ontem pela Duma, a Câmara Baixa do Parlamento Russo, o sentimento de perda de liberdade cresce no país. Um passo ainda mais severo para os russos seria a aplicação de uma lei marcial. Mas Putin descartou essa opção, pelo menos por enquanto. Ele disse que a lei marcial só seria aprovada em caso de agressão vinda do exterior. E eu espero que não tenhamos uma situação assim, completou. O presidente também mandou um recado para qualquer país que ajude a Ucrânia a estabelecer um espaço de exclusão aérea, o que significaria abater aviões que violassem essa medida. Quem se mover nessa direção será visto por nós como um participante do conflito militar, alertou. Para os líderes ucranianos, Putin avisou: se continuarem se comportando como estão, ou seja, tentando se aproximar do Ocidente e resistindo à invasão russa, vocês podem colocar em risco o futuro da Ucrânia como um país. Nos primeiros dias de guerra, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, concentraram neles os diálogos diretos com Vladimir Putin. Hoje, um novo personagem surgiu, e foi além de uma conversa por telefone. Naftali Bennett, o primeiro-ministro de Israel. Ele pegou um avião e foi encontrar o presidente russo em Moscou em pleno Shabat, o dia do descanso. Pela religião judaica, não se deve trabalhar entre o pôr do sol das sextas-feiras e o pôr do sol dos sábados. Mas abre uma exceção para ocasiões em que trabalhar significa preservar a vida humana. Naftali Bennett se ofereceu para ser um mediador na guerra entre Rússia e Ucrânia, mas antes mesmo da viagem, as autoridades israelenses já descartavam uma solução imediata. Israel é um aliado histórico dos Estados Unidos, condenou a invasão russa à Ucrânia, tem declarado solidariedade ao governo de Volodymyr Zelensky, mas já afirmou que irá manter contato com Moscou numa tentativa de aliviar a crise diplomática mundial. Mais duas empresas, Visa e Mastercard, anunciaram a suspensão das operações na Rússia por causa das sanções. Cartões com essas bandeiras emitidos por instituições financeiras estrangeiras não vão mais funcionar no país. Hoje foi mais um dia de protestos contra a invasão russa à Ucrânia. Milhares de pessoas foram às ruas em várias cidades do mundo. O protesto foi entre os consulados da Ucrânia e da Rússia em Munique. Os manifestantes entrelaçaram também o Ocidente como parte de uma solução. A mulher disse que despreza qualquer tipo de guerra e precisava dar o exemplo. Foi um abraço de mais de 4 quilômetros nos ucranianos. Uma corrente que chegou até Tóquio. O cartaz japonês expõe um presidente que se alimenta de sangue. O protesto em Paris diagnostica a loucura de Vladimir Putin. A praça soltou o grito de assassino. E a emoção também. Esse ucraniano aprovou as sanções, mas quer mais. Que a OTAN proíba voos na Ucrânia. A aliança já explicou que esse gesto arriscaria uma terceira guerra mundial. Descartou essa possibilidade. Em Roma, o barulho. Os italianos chamaram a atenção dos líderes mundiais. Uma manifestação de levantar o moral no meio da tristeza. Esse estudante disse que é contra a OTAN e contra Putin também. Ele cobra uma Europa mais forte. É o mesmo desejo dos atletas ucranianos. E os atletas ucranianos querem a Ucrânia dentro dela. Eles cantaram a paz durante a Paralimpíada de Pequim. Um protesto de meia hora no coração de um dos principais aliados de Putin. Em Tel Aviv, ucranianos, israelenses e russos criticaram a Rússia. O Kremlin acusa o presidente da Ucrânia de chefiar um governo neonazista. Zelensky é judeu e pediu ajuda do primeiro-ministro israelense para mediar o conflito. Os londrinos não vieram só mostrar indignação. O protesto cobrou mais ajuda e, como em outras capitais, pressiona os governos a adotarem mais sanções contra a Rússia.
O primeiro-ministro britânico está respondendo à opinião pública. Boris Johnson anunciou hoje que vai apresentar uma nova lei para facilitar a aplicação de sanções e disse que Putin só enxerga a pulverização de inocentes como solução para o beco sem saída que ele se meteu. O Fantástico de amanhã vai mostrar como a guerra está ameaçando o sonho de brasileiras que esperam o nascimento de seus bebês. A seguir, o Ocidente aumenta a pressão sobre os bilionários russos. E o deputado Arthur Duval vai ser investigado pelos comentários machistas sobre mulheres ucranianas. O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo deve abrir um processo na semana que vem para investigar o deputado estadual Arthur Duval, do Podemos, pelos comentários ofensivos e machistas sobre mulheres ucranianas. Os áudios que o deputado Arthur Duval enviou para um grupo de amigos vazaram na internet e causaram indignação. O parlamentar, conhecido como Mamãe Falei, fez comentários ofensivos e machistas sobre mulheres ucranianas. Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. Não peguei ninguém, mas eu colei em 2 minas, que a gente não tinha tempo, em 2 grupos de mina e, assim, é inacreditável a facilidade. Em outro trecho da conversa, o parlamentar chega a citar as refugiadas que tentavam fugir da guerra. Eu nunca na minha vida, nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão. Assim, imagina uma fila, mano, nem sei, eu tô sem palavras, cara. Tipo uma fila, de 200 metros mais. Só deusa. Só Deus, assim. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Nas mensagens, ele ainda diz que quer voltar à Ucrânia quando a guerra acabar. Eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca vivi isso. E eu nem peguei ninguém aqui. Mas eu falo assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e sentir como é o game. Enfim, já sabem, né? Já tô comprando minha passagem pro leste europeu pro ano que vem, assim que chegar em São Paulo. Logo que desembarcou no Brasil da viagem à Ucrânia, que ele alegou ser de missão humanitária, o deputado admitiu que gravou os áudios. Confirmo, fui eu mesmo que mandei num grupo de amigos e foi errado, foi zoado, foi ruim, Eu passei uma impressão para as pessoas que não me conhecem de uma pessoa que eu não sou. O que parece? Parece que eu sou, um baladeiro que compra mulheres e eu não sou isso. No início da tarde, Arthur Duval divulgou uma nota em que afirma que retirou a pré-candidatura ao governo de São Paulo. Mais cedo, a presidente do Podemos, Renata Abreu, já tinha dito que a pré-candidatura dele seria reavaliada. Iniciamos, naturalmente, um processo de disciplinar dentro do partido, né? Naturalmente garantindo todo o contraditório, toda a ampla defesa. Mas, de fato, é triste, como mulher, a gente ouvir essas declarações. Numa postagem, o pré-candidato à presidência, Sérgio Moro, que também é do Podemos, repudiou as declarações divulgadas e disse que jamais dividirá palanque ou apoiará pessoas com esse tipo de opinião e comportamento. A Sociedade Ucraniana do Brasil, uma entidade civil para a preservação cultural, declarou que se aproveitar de fragilidades de qualquer nível em um estado de guerra é, além de condenável, desumano. O deputado Arthur Duval deve enfrentar um processo no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputados da Alesp já prepararam representações contra o parlamentar por quebra de decoro. A punição pode ser de uma simples advertência até a perda do mandato. Eu considero um caso bastante grave, porque as palavras atingiram duramente as mulheres da Ucrânia. E quando uma mulher é atingida no mundo, nós todas nos sentimos, contaminadas pela dor dessas mulheres. A sociedade exige resposta, essa resposta será dada pela Comissão de Ética. A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados divulgou uma nota repudiando as falas do deputado. E o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Humberto Costa, do PT, afirmou que vai pedir a convocação de Arthur Duval para explicar as declarações. A polícia italiana confiscou mansões e iates de 4 bilionários russos que estão incluídos na lista de sanções impostas pela União Europeia. Os bens valem quase 800 milhões de reais.
Desde o início da invasão da Ucrânia, outros países, como Estados Unidos e França, também impuseram sanções com foco na elite russa. O correspondente Felipe Santana explica quem são os chamados oligarcas e como eles estão ligados a Vladimir Putin. O iate ia ficar em manutenção até o dia 1º de abril, mas quando tentava zarpar, antes do fim do serviço, foi apreendido por autoridades francesas. O Amore Vero tem uma academia e um salão de beleza. Seu dono é Igor Sekin, presidente da Rosneft, uma das maiores petrolíferas do mundo. 75% da empresa são controlados pelo governo russo. Igor Sekin era chefe de gabinete de Putin quando ele era vice-prefeito de São Petersburgo e foi nomeado chefe de gabinete quando Putin chegou à presidência. Em 2004, foi escolhido para chefiar a petrolífera. Depois da invasão da Ucrânia, o que Europa e Estados Unidos prometem é desatar exatamente esses laços entre dinheiro e poder que, segundo o Tesouro americano, sustentam a guerra. Esses bilionários próximos de Putin são conhecidos como oligarcas. Oligarquia vem do grego antigo e significa governo de poucos. E esse governo começou quando a União Soviética acabou. Quando o comunismo deu lugar ao capitalismo, o economista sueco Anders Aslund foi um dos conselheiros econômicos do então presidente Boris Yeltsin. Ele contou ao Jornal Nacional que acompanhou o nascimento dos oligarcas. Ele explica que eram jovens muito bem educados que viraram grandes negociadores. Eles começaram a comprar petróleo muito barato do governo e revender para o resto do mundo a preço de mercado. Assim, enriqueceram e fundaram bancos. Depois, na época das privatizações, através de contatos no governo, conseguiram comprar as maiores empresas estatais russas. Quando Putin chegou ao poder, no ano 2000, prometeu uma caçada a esses oligarcas e conseguiu afastar a maioria do poder. Mas acabou colocando no lugar deles uma nova leva de oligarcas, dessa vez submissos a ele, segundo Aslund. Bill Browder administrava um dos maiores fundos de investimento na Rússia. Depois que ele foi expulso pelo governo de Putin, começou a colaborar com os Estados Unidos na caça aos oligarcas. Segundo ele, Putin recebe uma porcentagem nos negócios dos amigos que ajudou a enriquecer. Ele afirma que Putin não pode ter essa riqueza no nome dele. Portanto, ela é mantida em bens em nome desses amigos ou de terceiros no exterior. Segundo estimativas do economista e também da imprensa internacional, a fortuna de Putin estaria estimada em 200 bilhões de dólares. São muitos os artifícios usados para esconder esses bens, como colocar em nome de terceiros ou em nome de empresas. Por isso é difícil estimar quantos imóveis eles têm aqui em Nova York. Mas são muitos, e muitos deles permanecem vazios. Essa casa aqui, por exemplo, foi comprada em 2008 por 45 milhões de dólares pelo oligarca Oleg Deripaska, que foi banido dos Estados Unidos, acusado de assassinato, suborno, extorsão, lavagem de dinheiro e de ser muito próximo de Vladimir Putin. O que chama atenção na lista dos Estados Unidos são as ausências de alguns nomes muito conhecidos, como Dmitry Rybolovlev, que vendeu a obra de arte mais cara da história, o Salvator Mundi, atribuída a Leonardo da Vinci. Ou o do dono do Chelsea, Roman Abramovich, que colocou o clube à venda essa semana. Ele é conhecido como banqueiro de Putin. Aslund explica que muitos deles não têm só conexões na Rússia, mas também no Ocidente. São grandes doadores de grandes instituições nos Estados Unidos e na Europa. São tão poderosos que são intocáveis, mesmo por aqui. Para o ex-conselheiro de Boris Yeltsin, Putin não é um presidente, mas um homem que rouba o Estado para enriquecer. Nas palavras dele, um gangster, que vai fazer de tudo para não perder o poder e o dinheiro que veio com ele. O conflito no leste europeu também já afeta as exportações brasileiras. As ligações comerciais encurtam as distâncias do mapa. É por isso que, mesmo longe, o Brasil não escapa dos abalos do terremoto econômico provocado pela guerra no leste europeu. Gigantes do transporte marítimo suspenderam as rotas para a Rússia e para a Ucrânia, o que significa carga parada nos portos à espera de uma solução na zona de conflito.
A Associação Brasileira de Operadores Logísticos diz que a movimentação de pelo menos 2 dos 5 produtos mais exportados para a Rússia já caiu nessa semana. Uma queda de até 15% por dia no caso das cargas de frango e de até 25% nos contêineres de amendoim. O momento é de cautela e o setor de logística vem se preocupando sobretudo com a segurança dos seus funcionários locais que estão ali trabalhando no dia a dia, não interrompendo a cadeia de suprimentos. Os exportadores dizem que o gargalo logístico é, nesse momento, o maior problema que enfrentam e que cria outros, numa espécie de efeito cascata. Se a carga que já tinha sido comprada não chega, não há razão para se fazer novas encomendas. E isso impacta a produção brasileira. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal diz que a Rússia está entre os 10 maiores compradores do Brasil e que a solução é buscar novos mercados. Essas vendas que a gente fazia para a Rússia representavam 2,5% das exportações totais do Brasil de carne de frango e 0,8% das exportações totais de carne suína. Vai diminuir um pouco as exportações, mas como nós vendemos para mais de 150 países no mundo, vai se conseguir realocar essa produção que era destinada à Rússia para outros mercados sem nenhuma ruptura do comércio brasileiro. As exportações para a Rússia também são afetadas por decisões tomadas fora do Brasil. É o caso da fabricante sueca de caminhões Scania, que na Europa anunciou a interrupção das entregas de veículos e peças de reposição. A filial brasileira seguiu a orientação da matriz e também parou de exportar para a Rússia. A Mercedes-Benz do Brasil também deixou de produzir motores para veículos pesados que eram vendidos aos russos. E a empresa brasileira Embraer, assim como as estrangeiras Boeing e Airbus, anunciou que não vai mais vender peças e aeronaves para a Rússia. O professor de Economia Internacional do INSPER lembra que o banimento dos maiores bancos russos do SWIFT, o sistema de pagamentos internacional, ainda vai trazer mais impactos às exportações. A economia mundial vai sentir, principalmente a economia da Europa. Ela vai sentir essa diminuição do comércio internacional, tanto da economia europeia, dos Estados Unidos, da Ásia, e não tem como o Brasil não ser afetado numa hora dessas. A seguir, os números da pandemia aqui no Brasil. E um alerta para a lentidão na vacinação das crianças contra a Covid. Agora vamos aos números da pandemia e da vacinação reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, hoje com Michele Barros, em São Paulo. Oi, Michele, boa noite. Oi, Aline, boa noite para você, para o Paulo Renato, boa noite a todos. Nas últimas 24 horas foram 645 mortes por Covid no país. São 651.988 vítimas desde o começo da pandemia. De ontem para hoje foram 55.821 novos casos conhecidos, já são mais de 29 milhões de casos. A média de casos está em queda de 60%, comparando com 2 semanas atrás, está em 41.006 casos por dia. A média de mortes também em queda de 49%, está em 428 óbitos por dia. No mapa, o Distrito Federal aparece em cinza porque não divulga dados aos fins de semana. Nenhum estado está com alta na média de mortes. Alagoas está em estabilidade e 25 estados em queda. Agora vamos ao retrato da vacinação. 20 estados divulgaram as informações neste sábado. Panorama das últimas 24 horas. 50 mil pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid, pouco mais de 100 mil a segunda ou a dose única e quase 228 mil a dose de reforço. O total é de 378.416 vacinados. Do começo da vacinação até aqui, 80,53% da população total recebeu a primeira dose. Agora, em relação à população vacinável, que tem 5 anos ou mais, 86,43%. As 2 doses ou a dose única foram aplicadas em 72,49% de todos os brasileiros. Dos que têm 5 anos ou mais, quase 78%. A dose de reforço foi aplicada em 30,71% da população total. A partir de 18 anos, população vacinável, 40,77% receberam esse reforço. No mapa, em verde escuro, os estados mais avançados na vacinação completa da população que pode ser imunizada. São Paulo e Piauí são os primeiros.
Outras informações sobre a vacinação, também sobre a pandemia, em g1.com.br/coronavírus. Aline, Paulo Renato. Obrigada, Michele. Obrigado. Em quase 50 dias da vacinação infantil contra a Covid, 9.600.000 crianças de 5 a 11 anos receberam a primeira dose. Menos da metade do público total dessa faixa etária. Como pode uma picadinha no braço transformar tanta coisa? Feita a vacina. E aí, doeu? Não, doeu nada. Tô muito feliz de tomar vacina. Parece que a vida deu um salto para melhor. Não é, Isabel? As minhas amigas mais velhas, elas já tinham tomado. Eu fiquei muito feliz, né? Porque todo mundo quer se imunizar, né? Quer tomar vacina. Antes era em casa o tempo todo, longe dos amigos, dos professores, longe do recreio. Alguns alunos desse colégio no Rio de Janeiro ficaram quase 2 anos assim. Agora, devidamente vacinados, eles estão de volta. E com tudo. É tipo assim, aí o seu filho pode curtir mais, porque já vai estar mais protegido. Crianças e vacina, uma relação que tem história e tradição aqui no Brasil. A gente sempre se orgulhou de ter um sistema de saúde capaz de imunizar e proteger todos os brasileiros, principalmente os de menor idade. Por isso causa preocupação o número de crianças de 5 a 11 anos vacinadas até agora. Alguns estados com muitas doses de vacina, outros com pouquíssimas doses, o que faz com que o avanço em cada região seja bastante diferente. Não podemos esquecer do fato de que muitos, famílias e as próprias crianças foram infectados em janeiro pela Covid, o que faz com que precise de um intervalo para essas crianças serem vacinadas, e esse é um fator que deve estar atrasando também a vacinação de muitas delas. O começo dessa campanha também foi marcado por muita mentira e fake news. Em algumas cidades, teve até carro de som contratado para espalhar discursos negacionistas por aí. Nós temos uma cultura de imunização, de vacina há muitos anos. As pessoas, desde que nascemos, a gente já toma a primeira vacina na maternidade. Então a gente já tem esse hábito de fazer vacina. Então não tem por que ter medo. Ao longo da pandemia, no período em que não havia imunização infantil, mais de 300 crianças entre 5 e 11 anos morreram de Covid no Brasil. Por isso é tão importante imunizar, proteger e quanto antes, melhor. Quem aí tomou vacina? O Ministério da Saúde afirmou que articulou ações de estímulo à imunização infantil, incluindo campanha na TV, rádio e internet. Foi reaberta a temporada de cruzeiros marítimos aqui no Brasil. Essas viagens estavam suspensas desde janeiro por causa do aumento de casos de Covid entre tripulantes e passageiros. A retomada das viagens a partir de hoje foi autorizada pelo Ministério da Saúde na quinta-feira. E agora há pouco, o navio de uma companhia de cruzeiros deixou o Porto de Santos com 2.500 passageiros. Todos precisaram apresentar comprovante de vacinação completa e teste negativo para a Covid. O prazo para a entrega de declaração do imposto de renda começa na segunda-feira e neste ano será menor. O escritório de contabilidade em Belo Horizonte já vem recebendo visitas. O Samuel organizou a documentação ao longo do ano. Não quero realmente ter que esquentar a cabeça, chegar nos dias finais de entrega e meu negócio é resolver o mais rápido possível. A declaração deve ser feita entre os dias 7 de março e 29 de abril, sem prorrogação, ou seja, sem um tempo extra que os contribuintes tiveram, como nos 2 últimos anos, por causa da pandemia. A Receita espera receber pouco mais de 34 milhões de declarações. Precisa declarar quem no ano passado teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559. O contribuinte pode instalar o programa do imposto de renda no computador, baixar o aplicativo no celular ou fazer o preenchimento online no site da Receita Federal. Toda a atenção é importante na hora de preencher as informações. No ano passado, mais de 869 mil declarações ficaram retidas na malha fina. O modelo da declaração pré-preenchida pode ajudar. Você consegue comparar a pré-preenchida com a documentação que você entregou. E às vezes ali mesmo você já vê ali uma despesa
de escola, alguma coisa que você tenha esquecido de entregar. Quem já tem o cadastro no site gov.br com níveis de segurança mais fortes, chamados prata e ouro, poderá fazer a pré-preenchida a partir de 15 de março. O mais importante, segundo a Receita, é entregar o quanto antes, a tempo de corrigir alguma informação, se for necessário. Dá tempo de transmitir a declaração e 2 ou 3 dias depois consultar para ver se está tudo bem, para ver se a declaração dele não está na malha. Sempre muita cautela nesse preenchimento. O programa para a entrega da declaração também só vai estar disponível na segunda-feira. A seguir, o drama dos brasileiros que ainda não conseguiram sair da Ucrânia. E a previsão do tempo para todo o país. A guerra na Ucrânia forçou a saída de 150 brasileiros que deixaram tudo para trás e já conseguiram voltar ao Brasil. Mas ainda há brasileiros tentando escapar do conflito e cruzar a fronteira para outros países do leste europeu. Um dia depois de chegar em Dnipro, no sudeste da Ucrânia, o jogador de futebol Felipe Pires acordou com o país sob ataque russo. Sem jogar uma partida pelo novo clube, ele conseguiu cruzar a fronteira com a Romênia e retornar ao Brasil. Eles falam que não vai passar ninguém, só vai passar mulher e criança. Você fica assustado, né? Você fica em estado de choque, mas depois que passamos foi um alívio muito, muito grande, sabe? Quem permanece na Ucrânia sabe que sair daquele país está mais difícil e perigoso depois de 10 dias de guerra. O Itamaraty diz que 28 brasileiros estão nessa condição. Eles mantêm contato com a embaixada brasileira enquanto viajam pela Ucrânia e a maioria quer voltar para o Brasil. Everton da Silva, jogador de futsal, não sabe como e quando vai sair da Ucrânia. Hoje ele está com mais 2 brasileiros em Kherson, onde há bombardeios e estradas bloqueadas. Acredito que nesse momento não vai abrir, né? Porque se não abriu antes, então agora em todas essas tensões, acredito que vai ser muito difícil de abrir. E a gente torce para que o cessar-fogo, que tenha um cessar-fogo e que a gente possa sair o mais rápido possível. Em uma das poucas vezes que saiu do abrigo, ele gravou um protesto de ucranianos contra soldados russos. Além do perigo, Everton viu de perto o desabastecimento. Geralmente, assim, alguns mercados às vezes não tem praticamente nada, né? Já acabou tudo e ninguém reabasteceu. Hoje conseguimos contato com 3 jogadoras de futebol brasileiras que fogem da guerra: Gabriela, Kedma e Lidiane. A gente está com a voluntária e muitos deles também já conhecem ela, porque ela tem ajudado não só as pessoas que querem sair, mas as pessoas que estão em abrigos aqui. Elas saíram de trem da cidade de Kryvyi Rog, que fica no sudeste do país. Passaram por Lviv, no oeste da Ucrânia, onde conseguiram alimentos. Agora estão a caminho de Zozin, na Polônia. A viagem, no meio da noite, já durava mais de 24 horas. Mas depois de tudo que a gente passou, acho que está começando a vir um alívio, um certo alívio. Nossa cidade estava ali situada no meio e as outras cidades estavam sendo atacadas, então isso era um medo pra gente. E tinha sirenes e toda vez que tocava a sirene vinha aquele medo da gente não saber o porquê da sirene está tocando agora. Será que estão vindo atacar ou será que vai acontecer alguma coisa? Enquanto a gente falava com a Gabriela, o carro que as jogadoras viajavam foi parado em uma barreira de militares ucranianos. A entrevista é interrompida por alguns instantes. Olha, eu vou ter que... Não, pode continuar falando, você não pode... A gente vai passar por uma barricada agora. Não, pode ficar falando com ela, a gente só não pode fazer a passagem. Não é tenso assim, mas é uma coisa que eu não queria estar vivenciando. A guia brasileira e os soldados ucranianos se comunicam em inglês. English? No Ukrainian. Okay. Thank you. Bye. Clara Martins, a guia que trabalha como voluntária na Brazucra, organização que ajuda os brasileiros na Ucrânia, conhece bem o caminho. Pelo papel aqui da organização que eu represento dentro da Ucrânia, a gente tem livre passagem em várias barreiras também, né? 2 jogadoras no carro querem voltar para o Brasil. Gabriela vai reencontrar os pais em Portugal. Elas ainda tinham pela frente mais 60 quilômetros. Até a fronteira com a Polônia, ainda vão ter que parar em outras 24 barreiras. E só aí vão deixar a guerra para trás.
Essa guerra promovida por Vladimir Putin também teve consequências na Fórmula 1. A equipe americana Haas rompeu o contrato do piloto russo Nikita Mazepin. Um dos cotados para a vaga do russo é o brasileiro Pietro Fittipaldi, neto do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi. Pietro atualmente é piloto reserva da equipe americana. É hora dos gols dos estaduais no Campeonato Paulista. O São Paulo venceu o clássico contra o Corinthians. Com apenas 51 segundos de jogo, Calleri fez o gol da vitória do São Paulo debaixo de muita chuva no Morumbi. 1-0 São Paulo, na estreia do novo técnico corintiano, o português Vitor Pereira. Temporal também em Araraquara, onde o Santos enfrentaria a Ferroviária. Choveu granizo e faltou luz na Arena Fonte Luminosa. Com um apagão, o jogo foi adiado. Agora o Campeonato Carioca. A defesa do Resende bobeou e o Fluminense fez 1-0 com John Arias. O segundo gol também teve participação do John Arias, que passou pelo goleiro e rolou para o Martinelli. 2-0. Nonato marcou o terceiro do Fluminense. No segundo tempo, o zagueiro Heitor escorregou e acabou fazendo gol contra. 4-0 Fluminense, campeão antecipado da Taça Guanabara, o primeiro turno do Carioca. No Campeonato Gaúcho, Da Silva fez 1-0 para o Novo Hamburgo contra o Grêmio. E o Gabriel Silva empatou de cabeça no segundo tempo. Final 1-1. América Mineiro e Vila Nova no Campeonato Mineiro. Gustavo Gressi chutou, a bola desviou e o Vila Nova venceu por 1-0. No Campeonato Catarinense, Lourenço fez o primeiro do Avaí contra o Hercílio Luz. Morato ampliou. E Copete, de pênalti, fechou o placar. 3-0 Avaí. Campeonato Goiano, Alex Bruno fez 1-0 para o Grêmio Anápolis contra o Goiás. De falta, Felipe Bastos empatou. E Vinícius fez o gol da virada. Goiás, 2-1. Amanhã, no Esporte Espetacular, um duelo de motos vai desafiar a gravidade no interior de São Paulo. Além do desafio de motos, o Esporte Espetacular também vai homenagear muitas mulheres. Nosso dia, 8 de março, está chegando. Também teremos lembranças de um clipe do Skank. Agora vamos ver como fica o tempo amanhã em todo o Brasil com a Eliana Marques. Boa noite, Eliana. Boa noite, Paulo Renato. Boa noite, Aline. Boa noite para você. Domingo típico de verão. Curitiba vai ter calor como de Palmas, 30 graus. Em Goiânia, 31, em Vitória, 32 e em Fortaleza, 33 graus. Possibilidade de chuva em quase todo o país, menos no litoral do Rio de Janeiro e em parte de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, máxima de 31 graus e no Rio, 36. Em São Paulo, 32 4 acima da média e a chuva ainda pode ser forte num ponto ou outro. Hoje o temporal atingiu principalmente o oeste e o sul da capital paulista. Os bombeiros receberam mais de 100 chamados de queda de árvore. Em Osasco, esse homem subiu no capô do carro para tentar se proteger. Amanhã, além dessa área que vai até o sul de Minas, há risco de temporal também no oeste de Mato Grosso e em grande parte do norte e do nordeste do país. E a chuva vem mais forte e mais volumosa em Aracaju, Maceió, Recife, Teresina e Manaus. No centro-oeste, pancadas de verão também mais isoladas. Já no Rio Grande do Sul, o número de cidades que decretaram emergência por causa da estiagem subiu mais. Em Uruguaiana, a média de chuva do verão é de 424 milímetros, mas até agora só choveu 57. Amanhã chove bastante, só que longe de ser suficiente para repor o que falta. Aliás, esse tipo de chuva aqui só causa mais problemas. E as instabilidades vão chegar até Porto Alegre e também Florianópolis. Uma boa noite, Paulo Renato, Aline. Obrigado, Eliana. O Jornal Nacional termina aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, que chegue aí pra gente um domingo de paz. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, aqui no canal Diego Esportes. E tô chegando pra te avisar que hoje tem majestoso. Hoje tem São Paulo e Corinthians pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. E no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre esse clássico, as principais e últimas notícias da equipe do São Paulo e também as últimas informações da equipe do Corinthians. O São Paulo, que não perde pro Corinthians do Morumbi desde 2017, quer manter esse tabu. Já o Corinthians quer a vitória hoje e vai contar com a estreia do técnico Vitor Pereira. Então se você é torcedor do São Paulo ou torcedor do Corinthians, já faça o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal,
já vai deixando seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comenta embaixo o seu palpite, porque São Paulo e Corinthians se enfrentam no Morumbi às 4 horas da tarde, no horário de Brasília, desse sábado, pela 10ª rodada do Paulistão. O confronto tem um tabu em jogo. O tricolor paulista não é derrotado pelo Corinthians em seu estádio desde 16 de abril de 2017, quando o Rodriguinho e Jô decidiram a vitória por 2-0 pela semifinal do Paulistão, em duelo marcado pelo caso de fair play do Rodrigo Caio, que gerou grande bronca do Rogério Ceni sobre o zagueiro, que alertou o árbitro de que Jô não merecia o cartão amarelo. A última vez que as equipes se encontraram no Morumbi foi em outubro do ano passado pelo Campeonato Brasileiro, quando o São Paulo venceu pelo placar de 1-0 com o gol do Caleri. Neste sábado, os donos da casa tentam encaminhar ainda mais a classificação para a fase final do Paulistão e dar uma resposta positiva ao seu torcedor no segundo clássico do ano, já que venceu o Santos por 3-0. O time lidera o grupo B do torneio com 14 pontos. Já o Corinthians está classificado para as quartas de final da competição com antecedência. E também será a estreia de Vitor Pereira, novo treinador do Timão, no comando da equipe. Pelo lado do São Paulo, o treinador Rogério Ceni sofrerá com os desfalques nesse sábado. São 5 no total, e pode surpreender com uma escalação diferente. Em contrapartida, o Rogério Ceni terá a volta do retorno de Luan e do Patrick, que deve iniciar no banco de reserva, como opções para o segundo tempo. A torcida promete uma grande festa, com mais de 35 mil ingressos foi vendido antecipado. A provável escalação do São Paulo hoje deve ter Thiago Volpe, Arboleda, Miranda, Léo, Rafinha, Pablo Maia, Nestor, Gabriel Sara, Rigoni, Marquinhos e Caleri. Já pelo lado do Corinthians, Vitor Pereira, novo treinador do Corinthians, fará sua estreia no comando da equipe. O português disse que não fará mudanças no time, mas que já quer ver algumas atitudes novas. O Timão vem de 5 jogos sem perder no Paulista, 4 vitórias e 1 empate. E a provável escalação do Timão deve ter Cássio, Gil, João Vitor, Piton e Fagner, Duqueiroz, Paulinho, Renato Augusto e Juliano, William e Roger Guedes. O jogo de hoje, apitado por Flávio Rodrigues de Oliveira, vai contar com os assistentes Marcelo Carvalho Vangás e Alex Ang Ribeiro, e no VAR teremos José Cláudio Rocha Filho. Atualmente, a campanha do São Paulo é a liderança do grupo B, com 14 pontos. São 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. São 12 gols marcados e 8 sofridos, um saldo positivo de 4. Já o Corinthians é líder do grupo A, tem 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. São 12 gols marcados, 6 sofridos, um saldo de 6. Na rodada passada, o São Paulo fora de casa bateu o Água Santa pelo placar de 2-1 e o Corinthians em casa venceu a equipe do Red Bull Bragantino pelo placar de 1-0. Na próxima rodada, o São Paulo vai fazer o jogo atrasado da 4ª rodada com o Palmeiras, jogando também no Morumbi, e o Corinthians, pela 11ª rodada, em casa vai pegar a equipe da Ponte Preta. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo, que vençam o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.